Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente está vindo de uma sequência nos últimos domingos à noite, com o tema Lidando com os Conflitos da Vida. E hoje a gente vai ouvir um tema que não é muito usual no nosso meio. Não sei qual foi a última vez que você ouviu falar sobre esse tema, mas é a atração por pessoas do mesmo sexo. Vamos lá? Tema sensível. Penso que é importante, antes de tudo, antes de começar a ler o texto e deixar ele nos guiar, a gente se conscientizar aqui que esse tema é importante para todo mundo. Talvez você, por ser um daqueles temas que a gente não quase ouve de forma específica na nossa igreja, não sei qual foi a última vez que você ouviu aqui na Igreja Evangélica de Brasília, ou na outra igreja que você frequentou, um tema sobre esse, ou talvez nós nunca termos procurado ouvir, porque esse tema talvez nunca tenha chegado perto de você. A gente sabe que quando o tema chega perto da gente, a nossa perspectiva do tema muda, não é verdade? Quando algum tema chega perto de um filho, do esposo, de você mesmo, a gente olha com mais cautela para esses temas e a gente até estuda sobre isso, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com eles. Ou talvez nós ainda não tenhamos sido educados a pensar biblicamente sobre esse tema. Então eu quero lembrar para você que está sentado e ouvindo, para você que está em casa ouvindo também, que esse tema é para todos aqueles que sofrem com os efeitos do pecado. Todos nós. Aqui cabe aquela verdade de que aquele que pensa está em pé, cuidado para que não caia. Então é para todos nós. Esse tema também é para todos aqueles que lutam especificamente com esse pecado no seu coração e no seu corpo. É possível que no nosso meio tenham irmãos em Cristo Jesus que lutam contra esse pecado aqui. Para que você saiba que há cura e caminhos para lutar contra esse pecado por meio da palavra e ação do Espírito Santo. Para você. Também é para todos aqueles que enfrentam os efeitos desse pecado nos seus lares, no ambiente do trabalho, nos ciclos de relacionamento e que precisam aprender a lidar biblicamente com esse tema, inclusive na igreja. Se alguém aqui entre nós, por exemplo, lhe contasse que tem fraqueza nessa área, o que você faria? Seja sincero. Se ele tivesse sentado aí do seu lado, à sua frente, frequentando a igreja 2, 4, 6, 10 anos e ele continua sendo tentado nessa área. Ele não cede por causa do amor dele a Jesus, mas ele continua sendo tentado nessa área. O que você faria? Você se afastaria? Você olharia para ele como se o pecado dele fosse maior que os seus pecados? Tenho a impressão que se nós formos brincar de colocar os nossos pecados no data show aqui, não fica ninguém ileso aqui. Não é verdade? Você convidaria essa pessoa para uma caminhada mais longa, a fim de lhe apresentar o Evangelho, e assim ele possa abandonar o pecado e aprender como rejeitá-lo quando esse pecado vier novamente assediá-lo? Você convidaria essa pessoa para participar do seu PG, a fim de que ele fosse ali ministrado todos os dias e todas as semanas? Ou você faria piadas que denegrissem mais ainda a imagem dele ou dela, que já é denegrida pela própria desordem do pecado que ela sofre? Se tem uma coisa que a igreja evangélica no Brasil e no mundo precisa aprender, é lidar com essas situações e não denegrir essas situações. Já viram como nós brincamos com isso? Nós fazemos piadas. Para nos guiar na exposição desse tema, eu gostaria de ler com vocês, então, o texto de Romanos 1, do verso 24 ao verso 27. Vamos ler juntos? Romanos 1, do verso 24 ao verso 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por causa disso,
os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Os 2 versículos, esses 4 versículos, na verdade, que eu ampliei um pouquinho aqui, que nós lemos, fazem parte de um contexto que o apóstolo Paulo está tentando justificar o porquê ele quer pregar lá na Espanha. A razão que ele traz é que todo mundo pagão ali está condenado. Paulo está dizendo que não há inocentes diante de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nem mesmo aqueles que não ouviram falar do Evangelho são inocentes diante de Deus. Primeiro, porque Deus se revelou às pessoas. Primeiro, ele fez isso pela consciência. Se você ler o início desse capítulo, você vai perceber isso lá. Segundo, ele fez isso pela criação. E tanto por uma quanto pela outra, ou pela combinação das duas, nós deveríamos saber que há um Deus que é santo, que é justo, que é reto, e que ele não é a natureza, e que nós deveríamos dar glória a ele e render-lhe graça durante a nossa vida. Mas o texto diz que a humanidade desprezou esse conhecimento de Deus. A humanidade olhou para a entrada de um outro conselheiro. Paulo diz no início do capítulo 1 que eles sufocaram a semente do conhecimento de Deus que está nos seus corações. E o que eles fizeram? Se voltaram para os seus ídolos, criando deuses à sua imagem e semelhança, e eles rejeitaram a revelação do Criador. Deus, então, como castigo pela rejeição da humanidade, ele entregou a humanidade aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. E como resultado disso, quando ele tira os freios, quando ele tira as travas, a humanidade ela se precipita cada vez mais na imoralidade, na violência e na perversão dos seus caminhos. Ou seja, Deus entregou o homem a si mesmo. É terrível isso. Isso é o caos. E aqui o apóstolo Paulo mostra uma dessas consequências do abandono de Deus. E como resultado, que os homens, sem mais a graça de Deus para controlá-los, o que eles fizeram? Eles perverteram a ordem natural das coisas. Eles desonraram o seu corpo entre si, por meio da concretização do desejo homoafetivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse não é mais só um assunto polêmico nos nossos tempos, mas de uma militância que quer normatizar esse assunto a qualquer custo. Aliás, uma militância bem pequenininha, viu? Esse detalhe é importante. Este é um dos assuntos mais sensíveis e polêmicos nos nossos dias. Por homossexualidade, o que é que nós entendemos? Nós entendemos não somente a atração e o sentimento entre pessoas do mesmo sexo, mas as próprias relações sexuais entre elas. Mas por que esse assunto tem tomado tanta visibilidade na nossa época? É muito fácil perceber isso. Primeiro, porque um movimento, que é um movimento chamado Movimento Gay, se organizou nos últimos 30 anos, mais ou menos, e assumiu uma militância que antes não existia. Ele deixou isso muito claro. Por quê, irmãos? Porque sempre houve pessoas que se sentiram atraídas por outras do mesmo sexo. Sempre houve na história. Desde que o pecado entrou no mundo, isso sempre aconteceu. E pessoas que mantinham relações com pessoas do mesmo sexo. Basta você ler o texto de Juízes e você vai perceber o caos que acontece da perversão e da moralidade ali naquele contexto. Há relatos disso nas culturas mais antigas que nós temos conhecimento. Como eu disse a vocês, a própria Bíblia traz isso após o pecado entrar no mundo. Mas somente agora, de 30, 40 anos para cá, no mundo ocidental, é que houve uma movimentação das pessoas que participam desse movimento para fazer com que esse tipo de relação seja considerado não só aceitável, mas como normal e desejável. E esse movimento vem ganhando cada vez mais
como eu disse a vocês, apesar de ser minoria, ele vem ganhando adesão de políticos, ele vem ganhando adesão de artistas e influencers, e tem conseguido influenciar os meios de comunicação, a política, a cultura e, por fim, a opinião pública. E aqui eu não estou falando para vocês de uma emissora específica de televisão, não, tá? O problema é muito mais profundo. Tudo que está veiculado nesses meios de comunicação. Não podemos demonizá-los, mas também não podemos subestimá-los. Streaming, seriados, novelas. Crente não assiste novela, não é verdade? Pela cara de vocês. Não é, gente? Literaturas, nunca. Outros. Tudo que está sendo veiculado para todas as idades. Tentando normatizar algo que é contrário à palavra de Deus. Vocês que estão no meio acadêmico sabem que até mesmo nesse meio entrou nesse carrossel de influenciadores, trazendo terminologias novas como a ideologia de gênero. Não se fala mais em sexo masculino e feminino, como Deus pré-estabeleceu no início de todas as coisas. Gênesis 2:24 está lá. E sim na construção do gênero por meio das questões sociais. Esse é o conceito de ideologia de gênero. O indivíduo é quem escolhe o que quer ser. Não sei se vocês sabem disso, mas até onde eu pesquisei, existem hoje mais de 16 possibilidades do que você quer ser. Jesus! Mais de 16 possibilidades do que você quer ser. Os ataques desse movimento, eles chegam até a família. Os ataques desse movimento chegaram ao cristianismo e aos padrões tradicionais das culturas ocidentais. Primeiro, para começar, observe a trilha. Eles conseguiram rotular todos aqueles que discordam como pessoas que têm um discurso de ódio. Perceberam? De onde vem esse termo homofobia? Por mais que nós digamos que a Bíblia nos ensina a respeitar e orar por todos para que encontrem salvação no Senhor, ainda assim nós somos considerados pessoas que fazem parte desse discurso de ódio. Segundo, porque eles têm tentado culpar o cristianismo pela perseguição e a violência contra os homossexuais. Se vocês observarem, a mídia vem fazendo essa campanha e escolhendo como dar a notícia. Quando se trata de um cristão, faz questão de escancarar o título de pastor e outras coisas no jornal. Não que nós não erremos. E mais recentemente, quem acompanha esse movimento vem tentando agora criminalizar a opinião. Aqui nós vemos a tentativa de emplacar no Brasil as igrejas de pregarem o que a Bíblia diz sobre isso. PL 122 de 2006. Se tivesse sido aprovada, eu e outros pastores não poderíamos estar pregando isso aqui agora. Não passou. Depois de uma composição dizendo que os evangélicos poderiam pregar, dizendo que a homossexualidade é pecado, mas dentro do templo, fora não. E isso inclui a internet. Por conta disso, esse assunto precisa, como eu disse a vocês no início, ser tratado com muito cuidado, irmãos, para nós não sermos antibíblicos, para que nós não fiquemos nem aquém, nem além. A questão é que a realidade de muitas igrejas evangélicas hoje é de se render a esse assunto. O mundo tem escancarado as portas da igreja e a igreja tem cedido em muitas dessas questões. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas no mundo já se renderam à pressão desse movimento. Igrejas que já consideram a prática homossexual como normal. O passo seguinte foi aceito: o casamento gay. E por último, pastores gays. Onde nós vamos parar? Surge a tal da teologia inclusiva aqui também, que é uma tentativa de teólogos explicarem que a Bíblia não proíbe a homossexualidade. Já ouviram essas frases? Será que Deus vai me rejeitar só porque eu sinto essa atração pela pessoa do mesmo sexo? Citam inclusive a história de Davi e Jonatas. Citam inclusive o relacionamento de Jesus e João. Se vocês pararem para pensar, há 40, 50 anos, na verdade, esse movimento aqui estragou muitas amizades que eram bonitas. Porque é possível sim ter amizade entre homem, mulher e mulher. Quando eu era molequinho,
A gente tinha amigos do mesmo sexo. Mas esse movimento conseguiu até mesmo estragar a possibilidade de amizades bonitas. Então, como nós devemos, enquanto cristãos, encarar a questão daqueles que têm atração por pessoas do mesmo sexo? Primeiro, antes da gente olhar os princípios desse texto, a gente precisa refutar como as pessoas têm buscado interpretar essa passagem que nós lemos aqui. Primeiro, há pessoas que afirmam que Paulo, aqui nesse contexto que nós lemos, está simplesmente reproduzindo o pensamento da época dele. Eles dizem, Paulo era inspirado por Deus, mas ele era humano. Uma vez que ele estava pensando com um homem da sua época, de 2000 anos atrás, esse texto ele é ultrapassado. Ele é ultrapassado porque não havia estudos apurados nessa época aqui sobre a homossexualidade. Irmãos, a questão é que nessa época o apóstolo Paulo, na verdade, já estava fazendo um movimento contra a cultura. Esse assunto já estava diluído na sociedade. Paulo está se opondo somente ao homossexualismo religioso, é o que dizem por aí. Esse texto, Paulo está se opondo somente ao homossexualismo religioso. Sabe por que usam isso? Porque no Antigo Testamento há 4 passagens que falam de prostitutos cultuais. Já ouviram essa expressão? Prostitutos cultuais, que eram sacerdotes homossexuais das religiões pagãs que ministravam nos altares e se deitavam com os homens como parte da cerimônia religiosa. Paulo está proibindo a idolatria, o culto aos deuses pagãos. Mas Paulo está falando da homossexualidade em termos amplos aqui também. Outros dizem que Paulo está proibindo somente os relacionamentos sexuais que são abusivos. Tem gente que diz, se houver fidelidade e amor, então não há nada de errado, porque o mais importante é o amor. Mas me diga onde que está isso aqui no texto. Na verdade, essa passagem é muito clara, né, meus irmãos? Paulo está falando de relações homossexuais entre mulheres e mulheres, homens e homens. Uma passagem que é global e vale tranquilamente aqui para os nossos dias. Como Paulo então nos orienta biblicamente a lidar com essas relações homoafetivas? No verso 24 ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Primeiro, Paulo diz que essa é uma prática antinatural. Ele está se referindo às práticas homoafetivas. O verbo desonrar aqui significa tratar alguém ou alguma coisa de maneira imprópria. E no caso, a referência aqui é o nosso corpo. Deus nos deu um corpo com uma finalidade, que é o relacionamento heterossexual, monogâmico, dentro do casamento. Fora disso, o tratamento é desonroso. Então, é uma prática antinatural. Em segundo lugar, ele chama de inflamação na sensualidade, verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. O homem deveria se inflamar e queimar de paixão por uma mulher. Paulo considera como uma inflamação dirigida para o alvo errado. Terceiro, ele considera também como torpeza, uma atitude vergonhosa. Verso 27, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Talvez alguns perguntem, mas Paulo não estaria sendo incoerente? É outra forma que usam para refutar esses textos. Afinal, no Antigo Testamento, em Levítico 20, diz que o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, o que ele está cometendo? Abominação. Mas lá também diz que eles deveriam ser apedrejados. Tem gente que usa desse argumento e pergunta, por que Paulo então não aplica a lei completa? A questão era que essa lei era para a nação de Israel. Era para bruxo, era para feiticeiro, era para homossexual, era para criança muito desobediente também. Essa era a lei civil que determinava um tipo de punição. Mas isso não passa para a igreja atual. Entretanto, a lei moral de Deus permanece para sempre. E esse tipo de atitude, os pecados sexuais em geral, é uma quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Por que a homossexualidade, então, está errada de acordo com esse texto? Porque o verso 26 é muito claro ao dizer que ela é contra a
natureza. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Irmãos, quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu o padrão do que é natural. Gênesis 2:24 é muito claro quanto a isso. Da mesma forma que adorar a criatura era uma perversão da criação, a homossexualidade é uma perversão à ordem natural das coisas. A sociologia faz isso, a biologia também, mas elas só se esqueceram de se curvar diante da ciência mãe, que é a teologia. E a gente continua perguntando, mas de onde vêm essas mudanças? Por que as pessoas fazem isso? Simples, o texto responde também. Paulo entende que a origem disso é a concupiscência, é o desejo desordenado do coração do homem. Essas paixões já haviam no coração, e o que faltava era se espalhar pelo corpo. E uma vez que Deus tirou as travas, como nós vimos lá no texto, tirou os freios, o coração do homem foi até onde ele queria ir. Em suma, a homossexualidade, acima de tudo, é um problema no coração do homem. Grave isso aí. Eu vou falar de fatores externos sim para você, de coisas que potencializam isso. Mas a homossexualidade é um problema no coração do homem. É o resultado da corrupção do coração humano que está agora liberada porque Deus retirou a sua graça. Mas essa liberação ela é punitiva. É o resultado da reação de Deus. Veja novamente o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Como eu disse a vocês, nesse processo do coração, há fatores externos na história das pessoas que potencializam essa situação. Por exemplo, há pais que criam os filhos já sem definição de sexo, porque caminham com o espírito da época. Não é assim nos nossos tempos? Eles decidem o que eles querem ser. O mundo continua lutando para normatizar isso. Outra situação, a influência. Influência dos amigos, influência dos meios de comunicação. Crentes que estão se deleitando daquilo que o pecado pode produzir de pior no ser humano. Crentes que estão se deleitando com marcas que nada tem a ver com o caráter de Deus. Também tem o fator externo da cultura, da moda, o que leva a uma certa curiosidade. Temos também o fator externo do abuso sexual sofrido na infância, que é a tentativa de reinventar a sua identidade em detrimento da sua sexualidade. A sua sexualidade como resposta aos anseios da sua alma. Temos também o contexto de lares disfuncionais, papéis que não são bem definidos. E aqui nós precisamos insistir nessa pergunta: onde estão os modelos masculinos na nossa igreja? Onde estão os modelos masculinos dentro da nossa casa? Onde estão os pastores dentro de casa? Não é machismo, nem síndrome de Peter Pan. Não é nenhum nem outro. É um modelo bíblico. Mais a tendência é que a pessoa nasce com ela. Já ouviram falar disso? Uma hora se fala que o homossexual nasce homossexual, outra hora fala que o gênero é uma questão de escolha e torna isso tudo ainda muito mais confuso. Todos esses fatores que eu trouxe para vocês aqui, eles podem ser listos, mas nós não podemos negar que o problema em si começa no coração. E uma vez que o problema começa no coração, irmãos, a única chance que as pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo serem curadas, qual é? É serem expostas à palavra de Deus. Não tem outra. Eles deveriam estar aqui conosco. É até possível que estejam. Mas essa é a única forma. A única forma que eu e você também fomos curados dos nossos pecados. Qual o castigo para essa prática homossexual? Veja novamente no verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A própria degradação moral que a pessoal experiência traz
Gay, o significado original da palavra, significa o quê? Sabe? Alegre. Mas gay não significa alegria para muitos deles. Lá no fundo, o que há é muita tristeza e confusão quanto à sua identidade. E a gente pergunta aqui, o que é que esse texto ensina para a gente? Em primeiro lugar, esse texto ensina que sexo é definido na criação. Gênesis 2, 24. A família tem o papel de desenvolver aquilo com que nós já nascemos. Aprendemos também que a homossexualidade não é genética e, portanto, não é irresistível, mas uma decisão que começa no coração e que o indivíduo toma em resposta à pregação da palavra. Aprendemos também que a vasta aceitação da homossexualidade em nossos dias mostra o juízo de Deus sobre a nossa geração. Aprendemos também que há perdão e libertação no Evangelho. Vocês vão lembrar do texto de 1 Coríntios 6. O apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas ele diz: tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há perdão e libertação no Evangelho. Aprendemos também que Paulo não está tratando a homossexualidade como o pior pecado de todos. Cuidado com isso. Nunca no Novo Testamento ele trata desse pecado de forma isolada, mas sempre com um bloco de pecados sexuais. Pode observar. Não há um capítulo, um versículo apenas sobre isso. Nunca ele afirma que esse é um pecado sem perdão. Nunca. E nesse sentido, o movimento tem uma afirmação correta quando diz que as igrejas rejeitam, não aceitam e odeiam. Aqui eu vou ter que dizer que de fato há uma reclamação correta. Quando eles dizem que não há lugar entre nós. Às vezes, na nossa própria família. É muito errado quando a igreja se posiciona dessa forma. Há outros pecados que a Bíblia trata com o mesmo rigor. Adultério, fornicação, prostituição e outros pecados sexuais. Esse não é o ápice dos pecados sexuais. Afinal, todos nós somos chamados ao arrependimento. Cuidado, meus irmãos, para muitos de nós que olhamos para outra pessoa com intenção impura no coração. Cuidado. Cuidado. Aprendemos também que aos que entregaram o seu coração a Jesus Cristo, mas que se sentem atraídos ou tentados por pessoas do mesmo sexo, tem jeito. Veja a diferença entre tentação e pecado em si. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando caímos em tentação. E isso acontece com hétero e com homo. Lutero, quem disse para a gente, né? Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Nós podemos contar com a graça de Deus e podemos contar com o Espírito Santo. Aprendemos também que aos que estão envolvidos na prática homossexual, se há alguém no nosso meio que está envolvido nisso, você precisa do mesmo tratamento que eu preciso. É o mesmo. É o mesmo remédio que nós tomamos. Precisamos de arrependimento, precisamos de mudança de vida, precisamos de fé em Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados, precisamos de comunhão com Deus e com seu povo. É a mesma mensagem. Quero deixar também um aprendizado aqui, um conselho aos pais que têm filhos que estão sendo tentados nessa área. Eu sei que quando o assunto chega mais perto da gente, o tema se torna muito mais sensível. Até aconselhar um pai e uma mãe numa situação como essa é muito mais delicado. Tenham misericórdia, irmãos. Orem por esses pais. Às vezes é um dia mais difícil que o outro. Às vezes eles aprendem a lidar com essa realidade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, por muitos anos. Às vezes eles precisam de alguém que ligue e apenas ore com eles.
Mesmo que você não concorde, Pai, não deixe de orar e pregar com a palavra e com o seu exemplo. Não feche a porta do seu coração para o seu filho. Você pode e deve dizer que não concorda, mas não rejeite como filho. Na minha casa, eu não quero que você traga pessoas. Diga para ele e normatize essa prática lá dentro. Quem manda aqui dentro é a palavra e eu me submeto a ela. Amor e misericórdia em situações como essa são os maiores recursos. Talvez para muitos da igreja seja difícil externalizar isso na igreja, como eu disse a vocês no começo, justamente porque muitos não sabem a dor de um pai ou de uma mãe que chora nas madrugadas buscando um ombro amigo, apenas para orar com ele naquele dia difícil. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: se você não pode mais apresentar Deus aos seus filhos, continue apresentando seus filhos a Deus. Se você não pode mais apresentar Deus aos seus filhos, continue apresentando seus filhos a Deus. Com a pregação da palavra. Com amor, com misericórdia. Peça ajuda. No dia difícil a gente ora junto. Igreja é isso. Eu termino citando alguns versículos que são fundamentais em um processo de condução bíblica desse tema. Você que está lidando com essa situação, você que não sabe se vai ter que lidar com essa situação em algum momento, quer ter verdades bíblicas guardadas no seu coração? Quero deixar algumas para você. Romanos 3:23, vamos falar junto? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembra disso? Lembra disso? 1 Coríntios 10:12, vamos juntos? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Marcos 2:17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você e de qualquer outra pessoa que está no nosso meio lutando contra esse desejo. Que a pregação da palavra mude a sua mente e o seu coração, que você aprenda a concentrar todos os seus esforços na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Quero lhe convidar a orar um pouquinho, caso você conheça alguma família nessa situação. Gasta um tempinho aí no banco, apresentando ela ao Senhor Jesus, o pai, a mãe, o filho, a filha. Peça ao Senhor para que eles sejam tocados pela palavra. Empreste o seu coração, os seus ouvidos também. E crie essas oportunidades para pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque diante dessa desordem que o pecado trouxe para o mundo, nós temos a esperança em Cristo Jesus que o Senhor traz ordem ao caos. Graças a Deus, porque não estamos desamparados aqui. Muito obrigado por ter deixado o Teu Espírito Santo consolador, encorajador, aquele que nos corrige, por ter nos deixado a Tua palavra, que é verdadeira, é eterna, que não se desatualiza. Obrigado por ter deixado a igreja, os irmãos, para que por meio dessa comunhão a gente possa aconselhar um outro, a gente possa mostrar um para o outro as nossas vulnerabilidades e apontá-las todas para Cristo. Graças a Deus. Quero pedir ao Senhor que diante desse tema tão sensível como dissemos ali no começo, o Senhor tenha misericórdia de todos nós.
Que o Senhor use a nossa vida de forma bíblica, de forma misericordiosa, firme com a Tua palavra, diante de situações que estão assim diante de nós. Talvez no nosso trabalho, talvez na nossa família, na nossa igreja. Que o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas como Jesus vê. Que o Senhor tenha misericórdia de nós diante desse tema. E se nos depararmos com ele nessa semana, que o Senhor nos ajude a apresentar essas verdades bíblicas e esses argumentos que nós estudamos hoje aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É assim que eu oro e te agradeço pela exposição da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.